O milionário desmaia ao ver a mendiga negra que parece sua mulher desaparecida. A mansão de Victor brilhava sob a chuva incessante que caía em São Paulo, reluzindo como uma joia em meio à opacidade das nuvens. O milionário, solitário, observava a cidade do alto de sua varanda. Era uma visão grandiosa, mas seu coração carregava um peso insuportável. Desde o desaparecimento de Ana, sua esposa e ativista incansável, a vida tinha se tornado uma paisagem vazia. O riso dela ecoava em sua mente como uma canção que nunca mais tocaria. Ele se vestia como um rei, mas se sentia um prisioneiro em seu próprio trono. Naquela tarde chuvosa, um impulso irrompeu dentro dele, com a determinação de um homem em busca de respostas. Victor decidiu atravessar a cidade. As ruas cobertas de água refletiam as luzes das lojas de luxo, mas ele só via sombras. E enquanto caminhava, uma sensação estranha o envolvia. O trânsito caótico e os passantes apressados se tornaram apenas um borrão. Ele queria a verdade. Queria Ana de volta. De repente, encontrou-se diante de uma rua menor, onde a realidade se precipitou bruscamente. Ali estava Olivia, uma mendiga negra, enrolada em um manto surrado, sentada no chão molhado. A luz da esquina iluminava seu rosto, e em um instante, um choque atravessou o corpo de Victor. Era um reflexo de Ana. Os mesmos olhos castanhos, a mesma aura determinada. Ele mal podia respirar. Você parece com ela, ele murmurou. Sua voz tremia. Os sentimentos conflituosos se aglomeraram em seu peito. O mundo ao redor começou a girar, e sem aviso, desmaiou. Olivia, surpreendida com o colapso do estranho, correu até ele, sua força repressora se manifestando. Ei, você tá bem? Ela já havia visto a indiferença de muitos, mas a expressão angustiada que agora via naquele rosto mais uma vez despertou suas cicatrizes. Quando havia sido a última vez que alguém se preocupou com ela? Assim que Victor recobrou a consciência, viu Olivia a poucos centímetros de seu rosto. Quem é você? Ele perguntou, atordoado, ainda absorvendo a revelação de que a semelhança era mais do que aparência. Algo nas feições marcadas pela vida lhe dizia que havia uma conexão mais profunda. Meu nome é Olivia, ela respondeu, sua voz firme, mas suave. Eu já ouvi coisas. A sua mulher, Ana. Ela estava procurando por respostas e talvez eu tenha algumas. Mas o que você está disposto a sacrificar para encontrá-las? As palavras dela pairaram no ar, como um feitiço. A pergunta serpenteava na mente de Victor, agindo como uma corrente elétrica. Era um convite e um desafio. O que ele realmente sabia sobre Ana? O que ele estava preparado para enfrentar? O mundo de luxo e superficialidade que o cercava parecia cada vez mais distante e irrelevante. Ele olhou para Olivia e, pela primeira vez, enxergou alguém que poderia dar sentido ao seu sofrimento. Uma tempestade se formava, mas não apenas do lado de fora. O coração de Victor também estava prestes a explodir em 1000 fragmentos de revelações. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor olhou fixamente para Olivia, sua mente girando, a intensidade nos olhos dela o prendia, como se uma chave estivesse prestes a girar e abrir uma porta para um passado esquecido. Sacrificar. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, seu coração começando a acelerar. As palavras de Olivia reverberavam dentro dele, uma pergunta que parecia estar coberta de mistério e verdades ocultas. Você não entende, ela disse, inclinando-se para mais perto. Ana não era apenas sua esposa.
As palavras de Olivia flutuavam no ar entre eles. Um manto de tensão, como se a cidade ao redor devesse parar. O que poderia ser mais do que amor? A resposta estava a poucos milímetros de distância, mas era como se um abismo os separasse. O olhar dela era penetrante. Ele podia sentir que havia algo. Mas algo sombrio. Ela estava envolvida em coisas que você nunca soube. Este não é só um desaparecimento, é um resgate, ela disse, levantando-se abruptamente. Se você quiser respostas, tem que entender que a verdade pode destruir tudo o que você conhece. Os olhos de Victor se arregalaram. Destruir tudo? O que você quer dizer? Suas mãos tremeram e ele sentiu o mundo ao seu redor começar a girar de novo. As palavras dela eram um eco distorcido da sua dor, e com cada frase, ele se sentia mais próximo de um precipício. Ela se meteu com pessoas perigosas, organizações que a viram como uma ameaça. O olhar de Olivia se tornava mais intenso, mais urgente. Victor, Ana não desapareceu porque quis. Ela foi forçada a assumir. Se você não corre, eles virão atrás de você também. Nesse momento, um grito ecoou pela rua. Um homem surgiu do lado oposto, seus olhos enraivecidos, segurando uma arma como se fosse uma extensão de seu braço. O som impactou como uma explosão. As pessoas começaram a gritar e correr. Victor congelou, o medo cravado em seu peito. Olivia, o que está acontecendo? A voz dele mal saiu, mas ela já estava em movimento, puxando-o pela mão. Vá, agora, ela gritou, o pânico se misturando à urgência. Eles correram, o chão lamacento sob seus pés, enquanto as pessoas se espalhavam ao redor. A adrenalina corria dentro de Victor como um rio. Mas mesmo em meio ao caos, uma pergunta queimava em sua mente. Olivia, por que você sabe tudo isso sobre Ana? Olivia hesitou, mas antes que pudesse responder, um tiro ecoou atrás deles. Um alvo perdido. Victor sentiu frio na espinha, a realidade voltando com força total. Tem que ser rápido. Venham. Ele puxou Olivia, correndo para uma viela, seu coração batendo descontroladamente. Ali, escondidos atrás de uma caixa de papelão, Olivia respirava pesadamente. Quando Ana começou a investigar, tudo mudou. Ela descobriu algo que devia ser mantido em segredo. Algo que algum grupo está disposto a tudo para proteger. O mundo ao redor parecia um filme de terror. Victor olhou para ela. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a clareza apenas aumentava sua angústia. O que ela descobriu, Olivia? Ela se virou, seus olhos transmitindo uma miséria que Victor nunca tinha visto. A verdade sobre quem ela realmente é e quem você era, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Seu passado não é o que você pensa. As palavras dela caíram como uma bomba, explodindo seu entendimento. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que isso significava? O passado de Victor? Quem seria ele realmente? E enquanto os ecos da cidade eram abafados pelo ruído de seus próprios corações, a realidade da sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele percebeu que, para descobrir a verdade, teria que enfrentar não só o passado de Ana, mas também o seu próprio. E o tempo estava se esgotando. A tensão na viela era palpável, e Victor sentia a respiração de Olivia ofegante ao seu lado. Os pensamentos dele fervilhavam, e a revelação de que o passado da esposa era cercado por segredos sombrios pesava como chumbo em seu coração. Mas, antes que pudesse processar tudo, um novo barulho ecoou. Algo mais baixo, mas ainda assim perturbador. Há algo mais que eu preciso te contar, Olivia sussurrou, seus olhos arregalados de terror. Você não pode confiar em mim completamente. O aviso a abalou, fazendo com que Victor se retraísse um pouco. O que você quer dizer? Ele perguntou, um nó se formando na garganta. Você está tentando me ajudar ou está me enganando? Ela hesitou, mas o som de passos apressados se aproximava, interrompendo qualquer resposta. O coração de Victor disparou. Sem pensar, puxou Olivia mais para dentro da sombra da caixa de papelão. O mundo externo parecia uma tempestade de ameaças, e ele precisava proteger a única conexão que ainda tinha com Ana. Mas então,
Ao olhar para Olivia sob a luz trêmula da rua, algo em seu olhar o fez hesitar. Uma emoção que não conseguia definir. Como se ela estivesse lutando contra um mar de lembranças. Olivia, que você sabe sobre mim? Perguntou, a dúvida se transformando em um impulso voraz. Os olhos dela brilhavam de um jeito diferente. Victor, você não faz ideia. Não faz ideia mesmo. Ela começou, as palavras tremendo em seu lábio. Você não é quem pensava que era. Uma onda de incredulidade atingiu Victor como um soco no estômago. O que você está falando? Ele não queria acreditar, mas a insistência dela o deixava inquieto. Quem afinal ele era? Você deve entender, sua vida é uma ilusão. Ana não era a única com segredos. Você tem um passado que está silenciado. Um passado que conecta você ao que está acontecendo. O desespero nas palavras dela refletia a urgência da situação. Ele balançou a cabeça, sentindo a realidade se desmoronar. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? A raiva começou a surgir, uma reação às revelações que pareciam vir de um pesadelo. Mas antes que ele pudesse reagir, um grito súbito cortou o ar. O homem com a arma estava de volta, agora mais perto, correndo em direção a eles, seus olhos parecendo chamas de fúria. Vocês não vão escapar. Ele rosnou, a voz dura, ameaçadora. Victor sentiu o medo engolir sua coragem. Corra! Ele gritou para Olivia, puxando-a na direção oposta àquela que o homem seguia. As batidas apressadas de seus corações se misturavam ao estrondo do mundo exterior, a confusão do momento. Olivia pensa, olhou por cima do ombro. Victor, você não pode esquecer o que eu disse. A verdade está com você. No entanto, as palavras dela foram ofuscadas pelo caos. Em um movimento desesperado, Victor se virou para a frente e... um estrondo seco, e o tempo pareceu parar. Quando ele olhou para trás, o homem tinha caído no chão, a arma agora longe de suas mãos. O que havia acontecido? O olhar de horror de Olivia encontrava-se com o dele. E a certeza veio como um relâmpago. Alguém tinha atirado nele. Mas quem? Ao redor, a cidade parecia ter congelado. O espanto na expressão de Olivia revelava que as coisas eram muito mais complicadas do que Victor poderia imaginar. Ele estava prestes a perguntar. Mas uma nova visão se formou em sua mente. Ana na escuridão, cercada por mistérios, e ele no meio disso. Um estranho em sua própria vida. Você, seu passado? Olivia insistia, quase ofegante. E enquanto as peças do quebra-cabeça desapareciam em uma neblina, aquilo que ele nunca quis saber sobre si mesmo estava prestes a ser revelado. E com o frio na espinha, Victor se deu conta de que para descobrir a verdade teria que desafiar tudo o que acreditava e enfrentar as consequências. O tempo parecia parado. Victor e Olivia se entreolhavam, ainda em choque, enquanto o homem caído no chão começava a tremer e depois a ficar imóvel. O pânico se misturava à confusão. Como aquilo aconteceu? Uma sombra de dúvida passou pelo olhar de Olivia. Nós precisamos ir agora! Ela puxou Victor. Vozes distantes ecoavam enquanto eles se afastavam da cena. Mas o que aconteceu? Ele insistia. As perguntas queimando em sua mente. Como você sabia que ele estava vindo atrás de nós? Agora não é a hora, Olivia gritou. Mas havia algo em seu tom que deixou Victor inquieto. Ao saírem da viela, uma sensação estranha se apoderou dele. A cidade ao redor continuava, mas havia um peso no ar, como se algo monumental estivesse prestes a desmoronar. Olivia, pare! Ele finalmente a segurou pelo braço, fazendo-a se virar para ele. Você precisa me contar a verdade. O que está acontecendo? Ela hesitou, o olhar angustiado. Eu não posso. É complicado. O rosto dela era uma máscara de dor e medo. Victor sentia que havia mais, mas não sabia como pedir. Estamos em perigo. Você me trouxe para essa confusão. Precisa me explicar. A voz dele subiu, mas não queria afastá-la. Ele só queria entender.
Por que tudo isso estava acontecendo? O que Ana tinha a ver com isso? Olivia fez uma pausa longa, como se estivesse decidindo se deveria abrir a porta para aqueles segredos. Finalmente, ela sussurrou. Ela, Ana, não era só uma ativista. Ela estava investigando uma rede de corrupção que liga políticos a organizações criminosas. E isso envolve você, Victor. O peito dele apertou. Como assim eu? O que ela queria dizer com aquilo? O olhar de Olivia se intensificou. Você não está ali só como um espectador na vida dela. Seu passado, você tem uma conexão. Algo que nem você sabe. Nesse momento, um grupo de pessoas se aproximou, gritando e apontando. Victor e Olivia se encolheram, tentando evitar serem vistos. Quando a multidão se dispersou, Victor se voltou para Olivia e a pegou pelos ombros. Você precisa me contar tudo agora. Antes que ela pudesse responder, uma mulher surgiu do nada, parada bem atrás deles. Com um olhar familiar, a mulher tinha um sorriso que poderia iluminar a escuridão. E Victor sentiu o mundo girar mais uma vez. Era uma imagem de Ana, mas não podia ser. Quem é você? Ele perguntou. O medo rolava como um maremoto em seu estômago. Ana? Olivia sussurrou perplexa. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, um sorriso enigmático ainda nos lábios. Não, não sou ela. Mas sou parte da sua história. A voz era suave, mas já tinha um peso de segredos não revelados. Victor, o que você pensa que sabe da sua vida é só uma sombra do que realmente aconteceu. A tensão cresceu, até o ponto de ruptura. Victor olhou de Olivia para a mulher. Seu coração é um tambor de guerra. O que você quer dizer com isso? O que eu não sei? A urgência cresceu, como um incêndio em um campo seco. Vamos, eu posso explicar tudo, a mulher disse, acenando para que seguissem. Olivia hesitou, mas Victor a puxou junto. Como uma sombra em um caminho complexo, eles seguiram a mulher, que parecia saber o caminho, mas não as respostas que ele tanto precisava. Enquanto corriam, uma certeza crescia dentro dele, como uma tempestade prestes a estourar. E se eu não souber quem sou? E se minha vida inteira for uma mentira? O pensamento girava na cabeça dele, torturante. Você pode não estar pronto para a verdade, mas é hora de você enfrentar. A mulher não olhou para ele enquanto falava, mas podia sentir que ela incluía Olivia nas palavras, como se seu destino estivesse entrelaçado com Billy. Eles se moveram mais rápido, o cheiro da chuva misturando-se com a sensação de que tudo aquilo poderia terminar em um instante. Quando chegaram a uma esquina, a mulher se virou, olhando fixamente para Victor. O que você descobrirá sobre você mesmo pode te destruir, ou te libertar. Como um relâmpago cortando o céu escuro, a verdade ameaçava desmoronar tudo ao redor. Victor respirou fundo. O que estava prestes a descobrir poderia mudar todos eles de maneira irrevogável. Havia segredos em sua vida que poderiam levar à sua salvação, ou à sua condenação. E enquanto a noite caía, ele percebeu que a maior batalha ainda estava por vir. E ele estava prestes a entrar em um mundo onde nada era o que parecia. A mulher colocou a mão no peito de Victor, como se estivesse estabelecendo uma conexão que transcendeu palavras. Olivia estava congelada ao lado dele, os olhos arregalados em choque. Você precisa saber quem realmente é, Victor. A mulher repetiu, agora com um tom mais urgente. Mas quem é você? A voz de Victor saiu entrecortada. O que você quer dizer com não sou quem eu pensava que era? O medo batia em seu peito, uma sensação de desespero crescendo como uma tempestade. Porque o que você vai descobrir irá revirar a sua vida, a mulher insistiu, como se lutasse contra uma maré avassaladora de segredos. Ana estava próxima da verdade, muito próxima. E eles não hesitarão em fazer o que for preciso para mantê-la em silêncio. Olivia balançou a cabeça confusa. Quem eles? O que você? Mas a mulher interrompeu. Olivia, agora não é hora. A voz dela ecoou na viela, enquanto um grupo de homens aparecia no final da rua. Olhos raivosos, armas levantadas.
O terror se instalou como uma névoa densa. Vá! A mulher gritou, empurrando Victor e Olivia. Eu distrairei eles, não olhem para trás. E com isso ela se virou, desafiadora, dirigindo-se àqueles homens com uma coragem que parecia irreal. Victor não teve escolha. Ele pegou Olivia pela mão, arrastando-a para longe. Os gritos e sons da cidade se tornaram um ruído de fundo. Seu foco em seguir em frente intensificou. Mas o que ela tinha mencionado sobre Ana começou a formar um eco persistente em sua mente. O que Ana realmente descobrira e por que parecia tão envolvida em algo maior? Enquanto corriam, a adrenalina inundava seu corpo. Entre os passos apressados e o alarido distante, ele já não sabia mais se conseguiria suportar mais um choque. E então, em meio ao caos, ele viu uma sombra familiar atravessar a esquina. Um rosto que quase o fez parar. Era uma mulher loira, com olhos azuis penetrantes. Ela parecia uma aparição de um passado que ele não queria revisitar. Seu coração disparou. Quem é essa? Olivia perguntou, olhando para ele, mas Victor estava absorto. Alice, ele murmura, sua irmã, desaparecida há anos. O mistério da vida dele se revirava novamente. O que você está fazendo aqui? Sua voz estava cheia de incredulidade e medo. Ana, eu estou aqui para te ajudar. Ela disse para olhar para o eito de Olivia. Percebi que a conexão não era tão simples. O passado e o presente estavam entrelaçados de uma maneira estranha. Você não pode confiar nela, Victor. Ela não é o que parece. Olivia gritou, mas Alice já estava se aproximando, imersa em uma aura de urgência. Você precisa saber a verdade sobre sua família, Victor. Alice disse, seus olhos parecendo uma tempestade. E sobre você. Essas mentiras estão prestes a te engolir. Victor ficou paralisado. O que você quer dizer? Que mentiras? O que você sabe? Sua mente girava. As peças não se encaixavam. Então veio o estrondo. Uma explosão a poucos metros deles. Lamentos, gritos, uma nuvem negra de poeira levantou-se no ar. O chão tremeu. E tudo ao redor pareceu distorcer. Fumaça e confusão. Olivia agarrou a mão de Victor. Mas a força da explosão o separou. Ele a encarou. Os olhos em pânico. Olivia! Ele gritou, mas os ecos se perdiam na cacofonia. Enquanto ele lutava para se recompor, Alice pegou seu braço. Venha, precisamos ir. Mas Victor hesitou. E Olivia? Ela está lá. Alice girou de forma abrupta. O olhar dela se tornava perigoso. Desaparecimentos não são o que parecem, Victor. Você precisa decidir a verdade sobre quem você é ou salvar uma ilusão que pode te destruir. E se você não agir agora, a chance de descobrir tudo se esvai. Antes que ele pudesse responder, a fumaça tomou conta do lugar e a cidade parecia se desvanecer ao seu redor. O rosto de Olivia foi engolido pela confusão. O que estava acontecendo? O que era verdade e o que era mentira? O último vislumbre de Olivia o perseguiu enquanto ele e Alice corriam, as sombras dos seus passados pairando sobre eles. E no fundo, uma voz ecoava. O que você escolherá agora? Isso era apenas o começo de um jogo muito maior do que ele poderia imaginar. A fumaça à sua volta era densa e sufocante. O coração de Victor martelava no peito, enquanto ele e Alice corriam pelas ruas perigosas, tentando escapar do caos. O grito da cidade ecoava em seus ouvidos, mas a única coisa que ele podia pensar era em Olivia, perdida na confusão. O rosto dela, agora obscuro em sua memória, parecia implorar por ajuda. Ela pode estar em perigo, Victor gritou para Alice, que puxava-o com urgência. Não podemos voltar. Eles estão à nossa procura. Alice respondeu, seus olhos cheios de uma determinação que escondia um pavor profundo. O que ela sabia? Ele queria perguntar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Eles dobraram uma esquina e, de repente, não. Havia mais barulho, apenas um silêncio chocante. O caos agora parecia uma lembrança distante. O que estava acontecendo? Ele olhou para Alice, que parecia convencida de que estavam seguros.
Mas Victor não podia se permitir relaxar. Sobre o que você estava falando? Ele forçou as palavras a sair, a tensão entre eles palpável. O que você quer dizer com eu não sou quem penso que sou? Alice respirou fundo, seus olhos se afastando dele por um momento, como se visse algo além. Precisamos saber a verdade, sobre sua família, sobre você. Existem coisas que foram escondidas, segredos que... Mas então, um estrondo interrompeu sua fala. Um carro, descontrolado, atravessou a rua e bateu com um barulho ensurdecedor. Victor mal teve tempo de se afastar e Alice também foi jogada para o lado. Ele a segurou, mas ao olhar em seus olhos percebeu que havia algo mais ali. Ela não estava apenas assustada. Havia reconhecimento, uma conexão que ele não entendia. O carro se desfez em chamas. E com ele, o carro causou um burburinho de gente. Ele viu as sombras das pessoas se aproximando. O olhar assombrado registrando o que acabara de acontecer. Victor! Alice gritou, a voz enrouquecida. Ela o puxou de volta para o abrigo de uma loja. Você precisa entender que não apenas sua vida está em perigo, mas a de todos ao seu redor. Ele a encarou, a fúria e a confusão se misturando. O que você está escondendo de mim? O que? Mas pode ser tão grandioso e sombrio? Alice hesitou, a pressão na atmosfera fazendo o ar parecer denso. Você é mais que um espectador. A verdade é que você não é apenas Victor. Você é parte de algo maior. Algo que Ana descobriu. Algo que envolve não só eles, mas a sua própria família. As palavras dela cortaram como uma faca. O que você quer dizer? Eu sou parte do quê? Antes que ela pudesse responder, um grupo de homens apareceu, cercando a rua, olhando de forma decidida. Eles avançavam como predadores. E então, em um movimento rápido, algo mudou dentro de Alice. O olhar dela se transformou de medo para algo mais sombrio. Victor, agora é sua chance de realmente entender. Ele congelou. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, Alice saltou à frente, levantando a mão. Eles estão atrás de mim também. Mas isso é maior do que você pode imaginar. O que você fez? O que sua família fez? Um tiro disparou. Ele não teve tempo para pensar. O som reverberou como uma explosão. Ele viu o impacto e Alice tombar para o lado. O olhar dela, chocado. A dor de perdê-la instantaneamente o consumiu. Ela caía, e a chance de entender tudo desaparecia com ela. Não! O grito dele ecoou, enquanto ele corria até ela. O mundo se tornara um borrão. Como isso podia estar acontecendo? O que era real? Ele a viu estendida, aquele olhar de desespero em seu rosto. Mas, enquanto a alcançava, a verdade desmoronou sobre ele. A visão de Ana surgiu em sua mente, junto com as palavras de Alice. Tudo o que ele pensava que sabia se despedaçava. O que está acontecendo? O que você quer dizer com sua família? Alice segurou seu braço, seus olhos cheios de um misto de dor e revelação. Estou aqui, Victor. Eu sou. E então tudo ficou escuro. O barulho se foi. Ele se viu em um lugar diferente, cercado por sombras familiares. Cada rosto conhecia seu nome, mas a memória escape havia se tornado um emaranhado de confusão. Victor, a verdade é que você... E a frase ficou no ar, enquanto tudo se contorcia. O que mais ele tinha que descobrir? As consequências de sua vida estavam prestes a se revelar, mas até onde ele estava disposto a ir? A cidade se desvanecia. Os segredos tornavam-se mais profundos e ele sentia o peso de um destino que ele nunca imaginou. E nesse instante, ficou claro que entender o passado não seria apenas uma escolha, mas um sacrifício que poderia destruí-lo completamente. O tempo parecia parado. Victor estava prestes a descobrir a verdade quando tudo virou um turbilhão. Ele olhou para o rosto de Alice, mas o pânico nos olhos dela foi rapidamente substituído por uma calma estranha. Você precisa saber quem você realmente é, Victor. A voz dela foi sufocada por um novo grito. Mas não era Alice que falava. Era a lembrança de Ana, ecoando na mente dele como uma canção triste,
E então, sem aviso, alguém surgiu das sombras. Um homem, vestido de preto, com um capuz cobrindo seu rosto. Ele parecia sair de um pesadelo. Você não deveria estar aqui! Ele gritou, e antes que Victor pudesse reagir, o homem se lançou para a frente. O impacto atingiu Victor como um soco no estômago, e ele caiu no chão. A adrenalina disparou. Ele olhou para Alice, que havia recuado, o olhar de horror fixo no desconhecido. Fique atrás de mim! Ele gritou, sentindo o selvagem desejo de proteger a única conexão que tinha com o que ainda restava de sua vida. Mas antes que pudesse se levantar, o homem trouxe algo reluzente à vista. Uma faca, cortando o ar. Eu não vou deixar que você descubra a verdade. Com um movimento rápido, ele se atirou contra Victor. Mas, para surpresa dele, Alice se moveu com uma rapidez impressionante, se colocando na frente de Victor. Pare! Ela gritou, e num gesto que ninguém esperava, Alice atingiu o homem com uma força que não parecia vir dela. A lâmina caiu ao chão, poucos centímetros distante de Victor. O homem cambaleou, atordoado, e Victor viu uma oportunidade. Ele se levantou, sentindo a necessidade de agir. Alice, o que você... Mas não teve tempo de terminar a frase. A expressão dela se transformou. Os olhos agora brilhando com uma intensidade estranha, como se uma máscara estivesse caindo. A verdade, Victor. Ela se virou, e o tom de sua voz era algo que ele nunca havia ouvido. Você precisa saber que eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele parou por um instante. O que você quer dizer? Alice olhou para o homem caído, como se estivesse esperando algo. A verdade sobre sua família, sobre você. Tudo isso foi um plano. A confissão dela foi um golpe, e Victor sentiu a bile subir em sua garganta. O quê? Um plano? A confusão e a raiva conflituavam dentro dele. Algo grande estava acontecendo, e ele não conseguia acompanhar. Você está dizendo que isso foi intencional? A resposta dela foi cortada por um grito. A cidade se agitou ao redor deles. O som de sirenes preenchia o ar. Alice olhou para o céu, como se estivesse esperando uma aparição. Eles estão aqui. Precisamos ir. Rápido. Victor olhou de relance para o homem no chão, que começava a se levantar, a raiva queimando em seu olhar. Você não pode fugir da verdade, Victor. O homem gritou, e naquele momento Victor percebeu que o passado não estava apenas o perseguindo. Ele estava prestes a ajudar a revelá-lo. A cidade tornou-se um labirinto em chamas, e o cheiro de fumaça inundava suas narinas. Eles correram por becos estreitos, mas a sensação de ser caçado estava apenas começando. E enquanto corriam, Victor sentiu que as paredes da sua vida estavam desmoronando. O que Alice havia dito ecoava. Uma canção trágica que o acompanhava. Você não é quem pensava que era. Então, em um momento de reflexão rápida, ele parou. Alice, você está envolvida nisso, não está? Você sabia de tudo. Hesitou. Um relance de dor em seu olhar. Eu sou parte da razão pela qual Ana desapareceu. As palavras dela caíram como uma bomba. A relação deles, construída em meio ao caos e confusão, se desfez em um instante. Como se tivesse percebido a magnitude da revelação, o homem gritou do fundo da rua. Você pensou que poderia escapar, Victor. A verdade vai se revelar a você. Uma onda de pânico envolveu Victor. Aquela verdade parecia se aproximar, prestes a jogá-lo em um abismo de descobertas que poderia varrer tudo da sua vida. Ele mal conseguia aguentar. O olhar entre ele e Alice falhou. Precisava de respostas, mas agora, quem poderia ele confiar? O peso da tensão se acumulava enquanto uma nova verdade começava a emergir. Sabia que provavelmente não seria a última vez que ouviria essa frase. Você tem que saber quem é de verdade. E com isso, a escuridão à sua frente se intensificava, cada passo que davam, levando-os mais para um abismo do qual talvez não conseguissem voltar. O tempo parecia parado. Victor estava prestes a descobrir a verdade quando tudo virou um turbilhão. Ele olhou para o rosto de Alice.
mas o pânico nos olhos dela foi rapidamente substituído por uma calma estranha. Você precisa saber quem você realmente é. Victor. A voz dela foi sufocada por um novo grito. Mas não era Alice que falava. Era a lembrança de Ana, ecoando na mente dele como uma canção triste. E então, sem aviso, alguém surgiu das sombras. Um homem, vestido de preto, com um capuz cobrindo seu rosto. Ele parecia sair de um pesadelo. Você não deveria estar aqui! Ele gritou, e antes que Victor pudesse reagir, o homem se lançou para a frente. O impacto atingiu Victor como um soco no estômago, e ele caiu no chão. A adrenalina disparou. Ele olhou para Alice, que havia recuado, o olhar de horror fixo no desconhecido. Fique atrás de mim! Ele gritou, sentindo o selvagem desejo de proteger a única conexão que tinha com o que ainda restava de sua vida. Mas antes que pudesse se levantar, o homem trouxe algo reluzente à vista. Uma faca, cortando o ar. Eu não vou deixar que você descubra a verdade. Com um movimento rápido, ele se atirou contra Victor. Mas, para surpresa dele, Alice se moveu com uma rapidez impressionante, se colocando na frente de Victor. Pare! Ela gritou. E num gesto que ninguém esperava, Alice atingiu o homem com uma força que não parecia vir dela. A lâmina caiu ao chão, poucos centímetros distante de Victor. O homem cambaleou, atordoado, e Victor viu uma oportunidade. Ele se levantou, sentindo a necessidade de agir. Alice, o que você... Mas não teve tempo de terminar a frase. A expressão dela se transformou, os olhos agora brilhando com uma intensidade estranha, como se uma máscara estivesse caindo. A verdade, Victor. Ela se virou, e o tom de sua voz era algo que ele nunca havia ouvido. Você precisa saber que eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele parou por um instante. O que você quer dizer? Alice olhou para o homem caído como se estivesse esperando algo. A verdade sobre sua família, sobre você. Tudo isso foi um plano. A confissão dela foi um golpe. E Victor sentiu a bile subir em sua garganta. O quê? Um plano? A confusão e a raiva conflituavam dentro dele. Algo grande estava acontecendo e ele não conseguia acompanhar. Você está dizendo que isso foi intencional? A resposta dela foi cortada por um grito. A cidade se agitou ao redor deles. O som de sirenes preenchia o ar. Alice olhou para o céu, como se estivesse esperando uma aparição. Eles estão aqui. Precisamos ir. Rápido! Victor olhou de relance para o homem no chão, que começava a se levantar, a raiva queimando em seu olhar. Você não pode fugir da verdade, Victor! O homem gritou, e naquele momento, Victor percebeu que o passado não estava apenas o perseguindo. Ele estava prestes a ajudar a revelá-lo. A cidade tornou-se um labirinto em chamas, e o cheiro de fumaça inundava suas narinas. Eles correram por becos estreitos, mas a sensação de ser caçado estava apenas começando. E enquanto corriam, Victor sentiu que as paredes da sua vida estavam desmoronando. O que Alice havia dito ecoava, uma canção trágica que o acompanhava. Você não é quem pensava que era. Então, em um momento de reflexão rápida, ele parou. Alice, você está envolvida nisso, não está? Você sabia de tudo. Ela hesitou, um relance de dor em seu olhar. Eu sou parte da razão pela qual Ana desapareceu. As palavras dela caíram como uma bomba. A relação deles, construída em meio ao caos e confusão, se desfez em um instante. Como se tivesse percebido a magnitude da revelação, o homem gritou do fundo da rua. Você pensou que poderia escapar, Victor. A verdade vai se revelar a você. Uma onda de pânico envolveu Victor. Aquela verdade parecia se aproximar, prestes a jogá-lo em um abismo de descobertas que poderia varrer tudo da sua vida. Ele mal conseguia aguentar. O olhar entre ele e Alice falhou. Ele precisava de respostas, mas agora, quem poderia ele confiar? O peso da tensão se acumulava, enquanto uma nova verdade começava a emergir. Sabia que provavelmente não seria a última vez que ouviria essa frase.
Você tem que saber quem é de verdade. E com isso, a escuridão à sua frente se intensificava. Cada passo que davam, levando-os mais para um abismo do qual talvez não conseguissem voltar. Mas antes que pudessem se mover, um clarão de luz ofuscante surgiu atrás deles. Victor virou-se, os olhos arregalados. Uma van preta surgia, com um grupo de homens armados à sua volta. E no banco traseiro, uma figura familiar, envolta em sombras, observava de forma calma. Era Ana. Ana? A voz de Victor saiu quase como um sussurro. A cena parecia surreal. Toda a verdade sobre seu desaparecimento agora estava içando à superfície. Mas ele não sabia como lidar com isso. O olhar de Ana era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela parecia saber tudo o que estava prestes a acontecer. E seu sorriso estava longe de ser acolhedor. Você finalmente chegou, Victor. Vamos conversar. Ana estava ali, seu olhar fixo e penetrante, como se estivesse esperando por aquele momento. O tempo parou. Victor sentiu uma mistura de alívio e ansiedade ao mesmo tempo. Você sumiu. Por que você não me disse nada? As palavras saíram da sua boca em um desespero quase sufocante. Ela sorriu levemente, mas havia uma tristeza profunda nos olhos dela. Eu sempre soube que o momento de revelação chegaria. É hora de você entender a verdade. Que verdade? Ana, você tá me deixando maluco! Ele gritou. A adrenalina pulsando enquanto os homens armados se aproximavam. O mundo parecia girar ao seu redor. E ele precisava de respostas. Nesse instante, Alice se afastou, o olhar fixo em Ana. Você é a razão pela qual tá tudo assim, não é? Você teve que ver seu marido em perigo para decidir se ia se revelar? A tensão na atmosfera podia ser cortada com uma faca. O silêncio ficou pesado, enquanto o Victor tentava digerir cada palavra. O que tá acontecendo? O que vocês duas têm a ver uma com a outra? Ele perguntou, sentindo o coração disparar. Antes que Ana respondesse, um dos homens armados gritou, agora chega! O que vocês estão esperando? Pegue-os! E com um movimento rápido, ele levantou a arma. Victor sentiu um arrepio ao longo da espinha. O caos estava prestes a se reiniciar. Ana se virou para Victor. Corra! Eu vou segurá-los! Antes que ele pudesse protestar, Ana avançou para os homens, um brilho resoluto em seus olhos. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele ficou paralisado, observando enquanto ela se colocava à frente, como uma leoa protegendo seus filhotes. Alice também. As duas mulheres que significavam o mundo para ele estavam lá, decidindo lutar, arriscando tudo. Mas então, o que parecia uma cena de heroísmo virou um pesadelo. Um dos homens disparou, e em um movimento abrupto, Ana se virou. A bala acertou em cheio. O som do disparo ecoou, mais alto do que qualquer grito. Victor gritou. Não! O mundo ao seu redor sumiu em uma névoa de desespero. Ele correu, mas a realidade se fragmentou como um espelho quebrado diante de seus olhos. Ana caiu, o corpo desacordado no chão. Toda a força e bravura que ela havia demonstrado foram reduzidas a um silêncio mortal. Victor! Gritou Alice, puxando-o para longe do caos. Precisamos sair daqui. A urgência na voz dela fez o coração dele acelerar ainda mais. Ele mal conseguia respirar, o horror ecoando em seu peito. Mas enquanto fugiam pelas ruas, as palavras de Ana começaram a ecoar em sua mente. A verdade sobre você. Ele percebeu que tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Em meio ao pânico, ele olhou para Alice, que também estava apavorada, mas uma sombra de determinação tomava conta dela. Você sabia? Ele perguntou, a raiva e a confusão se misturando em seu tom. Você sabia que ela iria se sacrificar? Alice hesitou, um olhar vulnerável passando por ela. Eu não sabia que ela faria isso. Ela estava tão determinada. Mas havia algo mais. Algo que ela não estava contando. Então, o que aconteceu em seguida foi inacreditável. Quando eles entraram em um beco, uma série de flashes se acendeu.
Victor virou-se rapidamente e viu uma tela de TV em uma loja. Ele se aproximou enquanto a imagem mostrava uma gravação de uma coletiva de imprensa. E ali estava seu pai. A figura imponente que ele sempre admirara agora falava sobre o escândalo. Uma conexão com o desaparecimento de ativistas, incluindo Ana. Você não pode confiar nele, Victor. As palavras de Olivia voltaram a ecoar em sua mente. Ele não queria acreditar. Seu pai tem uma ligação com tudo isso. Victor sentiu o peito apertar. Não pode ser. Ele nunca havia conectado os pontos. O que seu pai tinha a ver com a luta de Ana? E mais importante, quem eram as verdadeiras vítimas nesse jogo traiçoeiro? Alice disse sua voz baixa. Seu pai, ele é parte de algo muito maior. E sua vida nunca foi o que você pensou. O choque da revelação deixou Victor sem palavras. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo que não conseguia escapar. A imagem do pai se desfazia na tela, mas as últimas palavras que havia dito pairaram no ar. Nós tomamos as medidas necessárias. Victor olhou para Alice, a confusão e a raiva em um choque. O que você quer dizer com isso? O que significa? O que meu pai realmente fez? Mas antes que ela pudesse responder, um grupo de homens armados apareceu novamente na saída do beco. O confronto era inevitável. Você não vai escapar da verdade, Victor. Um deles gritou e a adrenalina disparou novamente. Ele sabia que precisava reagir, precisava lutar pelo que restava de sua vida. E com isso, toda a sua realidade estava prestes a mudar para sempre. Victor sentiu uma onda intensa de adrenalina. O homem armado avançava em sua direção, e as memórias de Ana desfilavam em sua mente. Ele não podia deixar que tudo acabasse assim. Alice, atrás de mim! Gritou ele, enquanto se colocava entre ela e a ameaça. Mas então um tapa ecoou. Alice subitamente avançou para o lado, como se tivesse feito isso milhares de vezes antes. Confie em mim, Victor! E com um movimento ágil, ela desarmou o homem, a arma caindo. O silêncio reverberou. Após o impacto, e por um momento tudo pareceu desacelerar. Quem é você, Alice? A pergunta saiu como um sussurro, um pedido desesperado por clareza. Seu coração batia descompassado, e ele observava a transformação na expressão dela. Eu sou a chave para desvendar tudo isso e para salvar Ana, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Olhando novamente para o homem caído, ela puxou Victor para o lado e gritou: precisamos ir agora. Sem saber se estava confiando na pessoa certa, Victor seguiu Alice. Corriam por ruas apertadas, passando por sombras que pareciam viver à espreita. Mas no fundo, algo o dizia que precisava de Alice. Ela tinha a força e as respostas que ele procurava. Pequeno armazém. Aqui entre! Alice empurrou Victor para dentro, fechando a porta atrás deles. A respiração dela estava pesada. Você precisa entender, Victor. Seu pai e essa organização, eles estão por trás de tudo. Ana descobriu algo insignificante e, para mantê-la quieta, eles tomaram medidas drásticas. Victor sentiu um aperto no coração. Então minha vida é uma mentira. Tudo o que eu conhecia estava ligado a isso. O desespero inundou sua voz. Sem respostas, sem Ana. Tudo parecia caótico e desolador. Alice tocou seu braço. Não podemos perder tempo. Ana pode ainda estar. A frase se foi, enquanto um pensamento aterrador atravessava a mente de Victor. Ele precisava reagir. Precisava salvar não só Ana, mas também a si mesmo. De repente, gritos de homens invadiram o ar. Eles estão vindo! Rápido! Alice puxou Victor na direção de uma janela nas costas do armazém. Ele hesitou por um instante, o medo pulsando em suas veias. Mas então lembrou do olhar determinado de Ana ao enfrentá-los. Vamos! Ele sabia que não havia escolha. Com um movimento rápido, os dois pularam pela janela, aterrissando nos destroços de um velho estacionamento. O chão sob seus pés era instável,
mas eles continuaram correndo. Enquanto avançavam, a cidade parecia viva com o som de sirenes e gritos. Era um caos, mas havia uma determinação crescente no coração de Victor. Eles não podiam parar. A vida de Anna dependia disso. Ele se virou para Alice. Por que você estava com ela? O que você sabe sobre mim? A necessidade de entender a verdade era como uma ferida aberta. Porque sua vida inteira é um jogo, Victor. Você só não sabia. Mas você é mais do que um simples milionário. As palavras de Alice cortavam através do pânico. Existia um mistério que precisava ser resolvido. Isso não é o fim, certo? A esperança começou a reacender. Não apenas o começo, respondeu ela, determinada, e no fundo de seus olhos, Victor podia ver que ela também acreditava nisso. Mas antes que pudessem levar as discussões adiante, um carro preto saiu de uma esquina abruptamente, bloqueando o caminho. O homem com a arma estava de volta, acompanhado de outros. A situação havia se inclinado rapidamente contra eles. Victor, você não pode escapar, ele gritou, e o medo tomou conta. Alice e Victor encararam-se. O tempo parecia parar, e eles sabiam que precisavam enfrentar isso de frente. Vamos lutar, disse Alice, com uma determinação feroz. Cada um pegou uma parte do que encontraram ao redor. Uma barra de ferro, uma pedra. Eles se prepararam enquanto os homens começaram a se aproximar. E ali, no momento mais revigorante da verdade, a coragem de Victor ressurgiu. Ele decidiu que não importava o que viesse, lutaria por Anna, lutaria por eles. A cidade ao redor deles, em caos, lentamente ficou em silêncio, enquanto tudo parecia se alinhar. Agora ou nunca, gritou Victor, como um grito primordial. Ele correu para a frente e Alice o seguiu. Eles não iriam desistir. O destino estava chamando e eles estavam prontos. E enquanto lutavam, uma verdade poderosa pulsava em seus corações. A luta pela verdade e pela liberdade valia a pena. Porque no fim, a vida é feita de escolhas e as respostas estão sempre além do medo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não saia do canal ainda. Nossa próxima história está esperando por você no final do vídeo, e você não vai querer perder.